Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa O Entrevistando. Essa é a nossa sala de bate-papo super leve e com conteúdos que realmente vão agregar na sua vida. Hoje estamos recebendo ela, jovem, advogada, previdenciarista, conselheira da Jovem Advocacia. Estamos hoje falando com ela, a doutora Kemily Romão. Seja muito bem-vinda, querida, a nossos estúdios do Entrevistando. Obrigada, Sandra. Que alegria estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Eu sei que essa questão previdenciária é uma questão que realmente gera dúvidas, bastante dúvidas na sociedade, relacionadas aos MEIs, aos benefícios de prestações continuadas, aos aposentados. Então é um assunto bastante peculiar que em volta dele gera inúmeras dúvidas. Então hoje nós estamos recebendo Kemily aqui para poder tirar algumas das nossas dúvidas. Mas antes de qualquer coisa, nós queremos saber um pouco mais sobre ela. Então, Kemily, me conte agora aqui mais um pouquinho, como foi que você entrou na advocacia, a escolha pelo curso, né? Eu quero saber um pouco agora sobre Kemily. Então, né, eu entrei na faculdade de Direito já sabendo que eu queria seguir a área do Direito, né? A gente percebe que muitas vezes os colegas entram na faculdade, minha família pediu, minha mãe quer, meu pai quer, eu não, eu já entrei sabendo que eu queria Direito. Só que eu entrei querendo ser juíza, nada a ver comigo. Entrei querendo ser juíza. E quando eu comecei o estágio no 6º período, foi que eu percebi que, na verdade, o que eu queria mesmo era seguir a advocacia, ter essa autonomia, poder ser minha chefe, poder fazer meus horários. E foi aí que eu ingressei realmente de cabeça na advocacia. E assim, teve um problema, diríamos problema, na escolha da área, porque eu não me identificava com nenhuma área, eu não tinha pegado previdenciário na faculdade. Eu também Não tinha professor, na verdade. E aí, nunca tinha tido nenhum contato com essa matéria. Foi quando, por conta do meu avô, inclusive, conversando com ele me falando das aposentadorias rurais e afins, eu disse, aposentadoria, acho que é uma área boa. Deixa eu entender melhor. Estava no auge da reforma da Previdência, né? Eu me formei em 2019, peguei meu AB junto em 2019 também. Então, eu disse, gosto dessa área, eu acho que tem uma afinidade comigo, é uma área muito humana, é uma área muito social também. E foi quando eu resolvi entrar de cabeça no Previdenciário, mergulhei na doutrina, mergulhei nos cursos, mergulhei na pós, e hoje estou aqui trabalhando só com Previdenciária. Que maravilha, né? Isso é muito interessante porque a gente sabe que a escolha de um jovem, o primeiro passo inicia quando você está estudando no 3º ano do ensino médio, que curso é que eu vou fazer? E um ponto realmente que você ressaltou é quando você entra na faculdade, quando seu pai ou sua mãe ou algum do seu familiar está lá de fundo, né, lhe incentivando praticamente, mas quando a gente se identifica, isso é muito importante, eu acho que isso também é muito decisivo, como é que nós vamos atuar, né? A qualidade do profissional que nós iremos ser. Agora, você também é conselheira da Jovem Advocacia. Então, quais são os desafios, né? Que você possa dizer pra gente? O que é que tem agregado isso na sua profissão, você como pessoa, e os desafios? Conta mais um pouco pra gente. Olha, os desafios são muitos, viu? Porque, assim, diariamente a gente lida com sonhos, a gente lida com pessoas que precisam sobreviver, a gente tem que lidar com pessoas que estão cheias de dúvidas, cheias de incerteza, cheias de medo. E isso nos faz, não só a mim, né, mas acredito que também aos outros conselheiros, ficarmos mais altruístas. A gente começa a sentir a dor do outro, a gente começa a sentir a dor realmente de dizer assim, não, eu sei o que você está passando e eu quero te ajudar. Então, às vezes, na maioria das vezes, eu paro o que eu estou fazendo, recebo a ligação, paro o que eu estou fazendo, deixa eu ajudar esse jovem advogado, porque eu sei como é difícil começar. Né? As incertezas, as inseguranças, eu não sou bom o suficiente, eu não sei cobrar honorários, eu acho que minha cobrança de honorários não vale a pena, porque eu não sei. Então, eu sei bem como é passar por esse início. Né? Todo início é difícil, mas eu acredito que o início da advocacia ele é sofrido. Mas a gente consegue ver que tem uma luz no fim do túnel e depois tudo vai caminhando bem. Que maravilha, né, gente? É muito importante o início de qualquer jornada profissional.
você ter esse apoio, você ter uma pessoa que olhe para você, que pegue na sua mão e que acredite em você. Eu creio que todos vocês que estão aí do outro lado nos assistindo nesse momento, sabem que todo início, seja lá qual for a área da vida, é muito complicado. E quando você tem uma pessoa que escuta, que lhe aconselha, que lhe direciona, vamos dizer assim, um mentor, as coisas vão o fardo vai ficando um pouco mais leve. Mas, Keimele, vamos agora entrar nos assuntos mais polêmicos, mais atuais relacionados à Previdência. Uma coisa que está muito se falando agora foi a revisão da vida toda. Algumas pessoas escutam, mas não sabem o que significa, não sabem de nada. Tudo de uma maneira bem simplificada para os nossos telespectadores, né? O que é a revisão da vida toda, né? O que é que isso interfere na vida do aposentado, do segurado? Vamos lá. Essa revisão da vida toda, ela é muito falada, né? A gente recebe direto ligação, eu tenho direito. E ela é muito mais complexa do que se imagina. Mas, em termos gerais, o que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é uma possibilidade doutrinária, nasceu de advogados que criaram uma tese. Essa tese, ela diz o quê? Antigamente, nós tínhamos cruzeiros, cruzados, a gente não tinha uma moeda fixa no país. Vem o real, né, o plano real, institui o real no Brasil e a partir daí toda a moeda torna-se real. O INSS, a Previdência Social, fez o quê? Já que nossa moeda agora é o real, nós vamos limitar o período básico de cálculo, que a gente chama de PBC no previdenciário. Esse PBC, esse período básico de cálculo, ele é o período que a gente vai fazer as contas para saber valor de aposentadoria, valor de auxílio-doença, enfim. Então, ficou estabelecido que da instituição do plano real para frente seria contado para fins de benefício, de valor de benefício. Tudo que foi antes, todos os salários de contribuição, né, que a gente paga no INSS, anterior ao plano real, não entrariam, não seriam contados. Contava o tempo para tempo de contribuição, mas não para salário de benefício. Então, nasce essa tese da possibilidade legislativa, numa brecha legislativa, de aplicar essa regra para quem aposentou depois. E essa regra, resumidamente, ela é o quê? Pegar todo o período trabalhado, então, todos os salários de contribuição e fazer uma média. Mesmo antes do plano real. Mesmo antes do plano real. Todo o período. Por isso que muita gente consegue êxito, por isso que muita gente consegue aumentar a aposentadoria. Por quê? Porque tem casos de pessoas que antigamente pagavam muito alto, recebiam muito alto. Então, consequentemente, quando a gente converte para real e aplica a correção monetária, o valor aumenta. Só que temos um empecilho aí. Qual é esse empecilho? Foi para o STF julgar. STF julgou. 30 minutos antes de encerrar, né, de transitar em julgado, um dos ministros pediu para que a votação fosse em plenário. E pelo regimento interno do STF, a gente tem o quê? Votação em plenário, zera tudo e vota novamente. Então, nós já tínhamos ganhado a revisão da vida toda e voltamos para estacar zero. Realmente é uma situação bem delicada, né? Muito. E aí, o que é que nós, previdenciaristas, estamos fazendo? Entrando mesmo assim com as ações. Por quê? Porque pode sair, né, pode ser aprovado, então pode instituir essa revisão da vida toda. Pode não instituir, ou pode instituir com limitações. E se pode acontecer o STF entender que só vai ter direito, só vai poder usufruir dessa revisão da vida toda quem já entrou com a ação antes do julgamento. Então, essas limitações, elas fazem com que nós, advogados, consiga dar entrada, mesmo sem aguardar o julgamento, mesmo aguardando o julgamento, na verdade. Por quê? Porque a gente pode ter essa limitação e perder um direito do cliente. Então, é melhor, é preferível, primeiro, fazer os cálculos, porque não é de cabeça, não é olhando um quinis que a gente vai entender, é realmente fazendo cálculo. Nem todo mundo tem direito. Tem casos que diminuem, inclusive, o valor. Então, é muito importante primeiro fazer o cálculo para depois da entrada na ação. Maravilha. Então, de maneira assim, bem generalizada
e ao mesmo tempo bem pontual, vocês conseguiram agora entender o que é a revisão da vida toda. Então, de toda e qualquer forma, né, doutora Kemily, precisamos procurar um advogado para poder ver se nós temos ou não o direito à revisão a vida toda. Mas, de toda e qualquer forma, como você mesmo disse agora, é interessante, porque por mais eu não tenho direito, Samela, sou realmente um profissional habilitado da área que vai poder lhe dar realmente essa resposta. Mas vamos lá. Relacionado agora aos MEIs. Nós temos muitos MEIs em nosso país, né? Muitos profissionais que são MEIs no nosso país e às vezes não sabem como é que funciona a aposentadoria do MEI. Então nós queríamos saber como é que funciona basicamente a aposentadoria do MEI de maneira geral. Pronto, o MEI, a gente enquadra o MEI como um contribuinte individual. No momento que é contribuinte individual, as regras de contribuinte individual se aplicarão ao MEI, tá? Então, o MEI tem direito à aposentadoria como uma pessoa que tem carteira assinada, por exemplo, que a gente chama de empregado. O MEI tem a mesma possibilidade de aposentadoria. Então, vai cair nas regras de transição, ou pode cair, né, nas regras pré-reforma, pode cair nas regras pós-reforma, se abriu o MEI após a reforma da Previdência, 13 de novembro de 2019. Então, o MEI, quando a gente pensa em MEI, a gente pensa, tem uma coisa específica, não pode benefício, pode os mesmos benefícios, salvo exceções de alguns em específico. Mas a aposentadoria do MEI, ela será igual à aposentadoria de um empregado, por exemplo, ou de uma doméstica, ou então de um professor, salvo exceções, né? Porque, na verdade, o professor tem uma aposentadoria um pouco mais especial. Mas, assim, a estrutura da aposentadoria do MEI não altera. Não altera de forma alguma, porque ele é enquadrado como contribuinte individual. Perfeito. Então, se você tinha alguma dúvida nesse sentido, se o MEI tinha alguma diferença, a doutora Kemily acabou de explicar agora que, no mais, né, de uma maneira generalizada, ele é como se tivesse os direitos mesmo que fosse um empregado. Agora, doutora Kemily, você falou alguma coisa aí bem interessante, que é sobre as regras de transição. Como seria, como se aplicaria e quem teria esse direito a essas regras de transição? É uma coisa que realmente também muitas pessoas ficaram com dúvida. E agora, tem um direito à regra de transição? Como é que funciona? Vamos lá. Veio essa reforma da Previdência abençoada em 2019, né? E essa reforma, ela não poderia tirar um direito de quem já tem. Eu não posso, por exemplo, tinha pessoas que na reforma da Previdência, novembro de 2019, faltava um mês para se aposentar, 2 meses para se aposentar, 1 ano para aposentar. A gente tem uma reforma, um INSS, uma Previdência, antes de 2019, antes de novembro de 2019, e uma depois. Só que para todo mundo que já estava filiado à Previdência, que já estava contribuindo e que ainda não tinha o direito de aposentar, o INSS não poderia deixar eles de braços abertos. Eles precisariam ter uma direção, ter alguma regra que conseguisse melhorar o tempo deles. E entra aí as regras de transição. As regras de transição nada mais é do que, são 5, tá? São 5 regrinhas para enquadrar quem já estava perto de se aposentar. Todo mundo que se filiou, né, que começou a pagar o INSS após a reforma da Previdência, não cabe regra de transição. Já entra nas novas regras. Então, quando a gente pensar em regra de transição, será, meu Deus, que eu vou entrar na regra de transição? Você vai ter que pensar. Vamos lá. Eu contribuía para o INSS, contribuía para a Previdência antes de novembro de 2019. Se a resposta for sim, então já sabe que vai cair na regra de transição. Agora, Kemily, comecei a contribuir em dezembro de 2019. Tenho direito à regra de transição? Não, porque se você se filiou em dezembro de 2019, você já vai pegar as novas regras da Previdência. Perfeito, maravilha. Então, no mais, se você começou a contribuir antes de novembro de 2019, você pode cair aí em alguma regra específica de transição. Caso contrário, você já está agora nas novas regras pós-reforma trabalhista. Agora, Kemily, uma coisa que depois da reforma trabalhista foi muito falado, né, especificamente nos profissionais do direito, é sobre o planejamento previdenciário. Então, para poder os nossos telespectadores entenderem, né, e saber os benefícios também, o que seria esse planejamento previdenciário e quais são os benefícios, né? O que é que a população ganha com esse planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário, eu digo que é uma das coisas mais importantes de previdenciário, porque é através do planejamento que a gente vai entender quando, como,
com qual valor você vai conseguir se aposentar. Com o planejamento previdenciário, a gente consegue prever o valor que você vai se aposentar. E, por exemplo, dizer, contribua num valor maior, comece a contribuir numa alíquota maior, comece a contribuir em cima de um valor maior, porque assim você consegue aposentar com tanto. A gente consegue prever exatamente o dia que o segurado vai preencher os requisitos para aposentar. Então, o planejamento previdenciário é a organização. É você, quando chegar lá na frente, não precisar correr, não precisar se desesperar para conseguir um benefício, porque a gente já analisa o todo, analisa a vida do segurado, analisa o que é que serve, o que é que não serve, se a gente consegue excluir alguma contribuição para aumentar o valor do benefício, qual é o benefício mais vantajoso, porque nem sempre o benefício mais rápido é o benefício mais vantajoso. Tem casos de pessoas, né, que a gente já teve lá no escritório, que a pessoa podia aposentar daqui a um mês ou ele poderia esperar um ano. Só que a diferença de aposentar de um mês para um ano era mais de R$550. E a gente não pode pensar só R$550, é R$550 por mês. Na verdade, 13 meses, porque a gente tem um 13º. Então, assim, o planejamento previdenciário é te dar as opções. E também dizer, você precisa acertar o CNIS, você precisa ir atrás desse documento, você precisa ir atrás de por exemplo, uma certidão de tempo de contribuição, que é para averbar um tempo que você trabalhou por Estado. Trabalhei no Estado durante 2 anos, o que é que eu faço? Pega uma CTC e traz para o INSS. Então, o planejamento previdenciário, ele engloba, inclusive, isso. É realmente, assim, detalhar a vida do segurado e prever o futuro. Como vocês entenderam, né? De maneira bem clara. É uma organização. Exato. A gente percebe que em nosso país muitas pessoas ficam agoniadas e realmente não sabem. Não sei quando me aposentar, não sei quanto é que eu vou receber, eu não sei de que forma vai ser. Então, o planejamento previdenciário veio justamente para poder colocar ordem nessa situação, né? Então, você, através do planejamento previdenciário, você consegue ter mais paz, você consegue visualizar, como a doutora Kemily aqui mesmo disse, dia, valores, aquilo que você precisa ajustar. Então, um conselho, né, que a gente poderia dar é que, na verdade, praticamente todos os cidadãos deveriam fazer um planejamento previdenciário. Se você está pagando, se você está contribuindo certinho, você deveria fazer um planejamento previdenciário para poder não passar por nenhuma surpresa e poder escolher, como ela mesma aqui disse, qual o benefício mais vantajoso para você. Isso aí é realmente muito interessante. Como você mesma aqui disse, diferença de 6 meses para um ano ia ter uma diferença de R$500, R$550 por mês, até quando vida você tiver. Então, se a gente for calcular e somar todos esses valores, é muita coisa. Muito. E assim, no planejamento, a gente já entrega também a gente pega a expectativa de vida do brasileiro e a gente já entrega o quanto ele vai ganhar durante a vida. Então, às vezes tem 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. E a pessoa, quando olha, fala bem assim, meu Deus. Nossa, né? Nossa, eu vou ganhar tudo isso. Eu poderia ter ganhado menos se eu não fizesse. Então, é muito, muito importante fazer. Todo mundo deveria fazer, inclusive no início da vida contributiva, porque você já vai saber, eu posso contribuir mais, eu vou me aposentar com tantos anos. Então, assim, é realmente organizar, é planejar. É planejar. E uma coisa que você disse muito interessante é no início da vida contributiva. Qual a idade mínima para poder fazer um planejamento previdenciário ou não tem? Não tem idade mínima. Comecei a contribuir, já posso fazer um planejamento previdenciário, porque o planejamento previdenciário vai me deixar pronto lá na frente. Então, eu já vou saber que eu tenho que pegar documento. O grande arrependimento da maioria dos meus clientes é dizer, eu devia ter feito isso antes. Eu morava em São Paulo, não peguei nada, eu era jovem, não ligava para nada, e agora eu estou precisando, não tenho como mais pegar, a empresa fechou, enfim. Então, o maior arrependimento é esse. Eu poderia ter feito, mas daqui que eu me aposente, daqui a tantos anos, não sei nem se eu vou estar vivo. E aí, pronto, perde. Perde justamente isso. Então, o planejamento, a gente diz para a vida, né? O planejamento para a vida é a melhor solução. É melhor a gente prevenir do que, no final das contas, estar tendo que remediar alguma situação e depois estar desesperado porque não sabe onde conseguir aquele documento ou não sabe onde é que você vai conseguir aquela comprovação para, de fato, conseguir a sua aposentadoria e da melhor forma possível. Agora, dando continuidade, uma coisa que eu sei, assim,
Estão falando tanto desse planejamento previdenciário, mas enfim, média de valores desse planejamento previdenciário, né, em Sergipe, aqui na nossa capital, da onde nós estamos falando. Porque se a gente está falando tanto nisso, as pessoas devem estar pensando, meu Deus, isso deve ser muito caro, ou como vai ser? Então, uma média de valores aqui em nosso estado para um planejamento previdenciário, doutora Kemily. A gente se baseia primeiro na tabela da OAB, né? Cada OAB de cada seccional tem uma tabela mínima de honorários que pode cobrar, para que a gente não reduza a profissão, para que a gente não tenha aquela questão dos colegas brigando pelo cliente, tentando abaixar o preço. Então, existe uma tabela de honorários que tem que ser minimamente respeitada. Salvo engano, a última atualização da tabela de honorários da OAB daqui de Sergipe, planejamento previdenciário, eu acho que era 2 salários mínimos, certo? Só que depende muito da situação. Então, por exemplo, tem segurado que trabalha para o Estado e, por exemplo, para a Prefeitura de Aracaju. São 2 regimes diferentes. Tem segurado que trabalha numa empresa privada e trabalha também no Estado. Então, são 2 regimes diferentes, são 2 coisas diferentes. Precisa analisar tudo isso. Tem gente que tem vários empregos e contribui por vários, então é mais complexo o planejamento. Tem casos em que a gente vê, principalmente aposentadoria especial, a exemplo dos médicos. Geralmente as aposentadorias do médico elas são mais caóticas, porque tem muitos vínculos, muitas contribuições, é Estado, é município, é INSS. Então, depende muito, 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 muito do caso. Mas, via de regra, por tabela da OAB, estava em 2 salários mínimos. Pronto, então se você tinha essa dúvida, agora você já sanou. Se você quiser fazer essa organização para quando chegar na idade de você descansar, você não está passando por sufoco, tá? Agora vamos entrar no assunto que se chama benefício de prestação continuada. Muitas pessoas já sabem o que significa, outras nem tanto. Então a gente queria saber, doutora Kemily, o que realmente é o BPC, né? Conhecido como o LOAS, muitas pessoas conhecem ele como LOAS, e quem tem direito? Vamos lá. BPC, na verdade, a gente vai, BPC LOAS. LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social que criou o BPC. O BPC é um benefício de prestação continuada, é um benefício para baixa renda e é um benefício que ele é da assistência social, só que ele é processado e pago pelo INSS. Então, no dia a dia, na vida real, a gente aplica, querendo ou não, as regras de INSS. Salvo engano, né, respeitados os requisitos para o benefício. Esse BPC é um auxílio, é um valor, um auxílio de um salário mínimo, na verdade, para quem, e aí é cumulativo, tem uma deficiência, é uma pessoa com deficiência mais baixa renda, ou para a pessoa idosa mais baixa renda, tá? Então, precisa ou ser pessoa com deficiência ou idoso, cumulado, somado com uma baixa renda, certo? Esse conceito de deficiência é um conceito que ele é amplo. A gente costuma dizer que quando a gente pensa em deficiência, a gente pensa naquela deficiência visível. A pessoa perdeu um braço, perdeu uma perna, tem síndrome de Down, só que não necessariamente pessoa com deficiência, para fins de BPC, é uma pessoa que tem essa limitação visível. Então, a gente enquadra como uma pessoa com deficiência toda e qualquer pessoa que possui uma limitação e viver em sociedade. Então, por exemplo, tem casos de pessoas que têm depressão e recebem BPC. Depressão não é uma deficiência. Só que, no momento que ela tem esse problema, tem a depressão, e ela se isola do mundo, então ela não consegue viver em par de igualdade com as outras pessoas, a gente consegue enquadrar para fins de benefício. E a questão da renda? Essa questão da renda ela é uma questão muito polêmica. Por quê? Porque para se enquadrar, via de regra, para se enquadrar nesse benefício, precisa ter 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, se morar 4 pessoas na casa, tem que ser 1/4 do salário mínimo para cada. Qual é o problema? O problema é que às vezes a pessoa tem mais, não muito mais, às vezes R$10 a mais, e aí o INSS não concede. O que é que veio? Veio uma ACP, né, uma ação civil pública, que obrigou o INSS a aceitar e a descontar os gastos com medicamentos, com exames, com consultas, com alimentação especial, desde que comprovado. Então, no momento que for fazer o pedido no INSS, já junta essa documentação, porque o INSS vai retirar
do valor total. E as pessoas, muitas vezes, vão, né, pedem no INSS, porque é possível pedir sozinho no INSS, só que não entendem qual é o trâmite. E acaba perdendo no INSS e acaba perdendo na justiça, porque a gente não pode juntar documento novo na justiça. A gente tem que instruir o processo administrativo completo, como se fosse entrando na justiça, porque não cabe prova nova. Então, assim, é importante ter nota fiscal de tudo, para juntar e o INSS fazer esse desconto. Na justiça, a gente consegue ainda mais flexibilizar esses requisitos, né? Mas para fins administrativos de INSS, precisa ser 1/4 do salário mínimo, com eventuais descontos de gastos comprovados nos autos do processo administrativo. Dando continuidade agora à nossa entrevista, Kemily, um assunto que é extremamente polêmico, né? Mas quando nós falamos que é extremamente polêmico, vocês vão me entender agora, né? A sociedade por inteiro, não vou dizer que é unânime, mas é quase unânime quando nós tocamos nesse assunto. Auxílio reclusão. Já colocou a mão na cabeça aí, não foi? Quando nós falamos nesse assunto, auxílio reclusão, o que é que vocês pensam em casa? Por que a família da vítima não recebe? E só o preso recebe. Mas será que realmente o auxílio reclusão é isso? Doutora Kemily vai explicar pra gente agora. Vamos lá. É muito polêmico, eu acho que é o benefício mais polêmico do INSS. E vamos lá, preso não recebe auxílio reclusão, tá? O preso não recebe auxílio reclusão. Quem é que recebe auxílio reclusão? Os dependentes do preso. Qualquer dependente, não. Cônjuge, companheira, cônjuge ou companheira, enfim. Filho menor de 21 anos, ou com invalidez ou inválido. Mãe, pai, na ausência dos outros, e irmãos menores de 21 na ausência dos demais, né? Da primeira e segunda classe, que a gente chama. Outra coisa, não é qualquer família de preso que recebe, certo? É do preso que estava contribuindo para o INSS. E mais, atualmente, a carência, né, que é aquele tempozinho que tem que contribuir para conseguir receber o benefício, atualmente a carência para o auxílio reclusão são de 24 meses. Isso é 2 anos. Ou seja, 98% da massa carcerária brasileira não pode receber, porque não tem 24 meses de carência ou porque nunca teve carteira assinada. Isso mesmo. Não pode. Outro ponto é só para os presos em regime fechado. Momento que saiu, cessa o benefício. Tanto é que a gente precisa de uma certidão de cárcere do presídio que ele se encontra para juntar e solicitar esse benefício, que é para os dependentes. Então, por exemplo, se ele só tem filho maior de 21, não recebe. Se ele tem cônjuge, mas ele não contribuía para a Previdência, não recebe. Se ele tem cônjuge e filhos menores, só que ele só trabalhou 4 meses e foi preso, não recebe. Então, é um benefício que, na verdade, cada vez mais, ele tende a ficar mais difícil o acesso. Já foram 10 contribuições de carência, já foram 12 e agora são 24. Então, cada dia mais, esse benefício que é para a família do preso que trabalhava e contribuía para o INSS, está ficando mais difícil de acesso. Então, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, o auxílio reclusão, ele é para a família do preso. Já começa por aí, né? Não é para o preso. E ele precisaria estar trabalhando, contribuindo por no mínimo 24 meses, né? Vamos falar no popular 2 anos. Então não é qualquer preso e não é qualquer pessoa que recebe esse benefício. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas a família da vítima... Calma, gente. A gente precisa realmente analisar muito quando a gente vai falar sobre algum assunto específico. E o auxílio reclusão é especificamente sobre isso. Então, se o preso ele trabalhou por menos de 2 anos, a família dele não vai ter direito. Né? Se ele não se enquadrou dentro daqueles requisitos, ele não vai ter direito. Então, de uma vez por todas, a gente vai sanando aqui essas dúvidas que giram dentro do direito previdenciário relacionado ao auxílio reclusão. Então, se você tinha alguma dúvida aí em casa sobre por que a família da vítima não recebe e por que o preso recebia, agora já conseguimos solucionar. Agora, outra coisa que eu quero perguntar, doutora Kemily, é: eu preciso necessariamente de um advogado para poder dar entrada na minha aposentadoria, dar entrada no meu benefício? Como é que funciona isso? Não é obrigatório o advogado para dar entrada em qualquer tipo de benefício previdenciário. Não é uma obrigação, mas se eu pudesse dar um conselho a todo mundo, seria: entre com um advogado.
Por quê? Porque o advogado previdenciarista e o advogado previdenciarista, tá? É bom ressaltar isso, que precisa ser especializado. Infelizmente, a gente vê que tem muitos colegas que são de outras áreas, mas que pega o benefício para fazer e acaba, por não entender do procedimento administrativo do INSS, acaba perdendo o processo, acaba perdendo o direito do cliente. Então, é importante que você vá até um advogado especialista em previdenciário, né? Eu digo especialista em INSS, que trabalha com INSS. Por quê? Porque ele vai saber qual documentação precisa, o que é que pode, o que não pode, porque nem sempre um documento é benéfico. Exemplo, aposentadoria rural. Existem documentos que não se juntam na aposentadoria rural. Às vezes, existem documentos que são contraditórios. E a pessoa leva tudo. Quando chega lá, o INSS vai analisar, o servidor vai analisar e vê que não tem nexo aquilo. E indefere. Então, assim, a presença do advogado no processo administrativo, ele não garante o êxito. Porque ninguém garante o êxito. Isso. Porém, ele já faz o processo e deixa pronto para, se eventualmente precisar, acionar a justiça. Ele olha o direito e diz se você realmente tem direito. A gente não pode entrar com o processo e a pessoa não tem direito. Não preenche o requisito, então não pode. E às vezes a gente vê casos, tentei 10 vezes no INSS pedir o benefício, mas pedi o benefício errado. Ou então não tinha o preenchimento do requisito, mas poderia preencher em outro. Então, a presença do advogado ela é extremamente importante para o bom andamento de um processo, para eventual processo judicial, para realmente esclarecer as dúvidas daquela pessoa. Porque nem todo servidor do INSS é aberto a tirar dúvidas, nem todo servidor do INSS está capacitado para tirar dúvidas. Primeiro porque eles sofrem com uma portaria de direito, né? Então, é instrução normativa nova, é legislação nova, e nem todo mundo está ali preparado para aquilo. Às vezes não tem nem tempo, porque suga demais também, né? O trabalho. Então, assim, um advogado especializado em previdenciário, ele é necessário para um bom andamento do processo e para a tranquilidade da pessoa de saber que se não der certo no administrativo, a gente vai tentar no judicial. Já está tudo pronto. Então, vocês conseguiram agora compreender. Não é que seja obrigatório, mas se vocês querem um conselho, seria melhor que vocês fossem com um advogado, porque já entende mais especificamente dos termos, tem um olhar, eu costumo dizer, tem um olhar mais clínico. Sim. Bateu o olho, já sabe do que se trata. Agora, para a gente encerrar, já estamos nos encaminhando para o fim da nossa entrevista. Reforma na Previdência. Qual é a sua análise pessoal sobre essa reforma? Melhorou, prejudicou, ajudou, não ajudou? Qual é o seu olhar mais pessoal, né? Agora falando você no seu dia a dia, aplicando a reforma da Previdência. Olha, eu pessoalmente, né, e profissionalmente também, não achei que a reforma da Previdência ela é mais positiva. Eu vejo pontos da reforma da Previdência que atingem pessoas sensíveis. Exemplo, BPC. Sim, a gente sabe que BPC é um benefício que ele tem muita fraude. As pessoas mentem e afins. Sim. Só que eles vieram com a reforma da Previdência e eles limitaram demais esse direito. Eles limitaram demais para as pessoas que estavam quase se aposentando. A forma de cálculo que é feita agora dos benefícios, ela é prejudicial. Só para pontuar aqui. Antigamente, né, para a reforma da Previdência, perdoe, a forma de cálculo do benefício, ele era 80% dos maiores salários de contribuição, de lá do Plano Real, como a gente falou anteriormente, para frente. Então, os 20 menores eram excluídos. A gente pegava os 20 menores e excluía. Ou seja, teoricamente vai ficar maior. Teoricamente não, na prática ele fica maior. Se eu tirei o menor, fica só os maiores. Hoje, pós-reforma da Previdência, não é assim. Hoje, pós-reforma da Previdência, a gente faz o cálculo de 100% dos valores, após todos, o né? Plano Real. Maiores, menores, tudo. Então, a gente faz uma média aritmética simples de 100% dos salários de contribuição dentro do período básico de cálculo. Esse 100% é muito prejudicial, porque a gente tem pessoas que contribuíam antigamente no menor que o salário mínimo, um valor abaixo do salário mínimo, e que hoje, por exemplo, são gerentes de banco e contribuem no teto. E aí cai drasticamente o valor do benefício desse cliente. Por quê? Porque a gente tem que calcular 100%. Então, numa visão geral, tem pontos que são até positivos.
Mas, na minha visão geral, foi muito prejudicial para o segurado, para aquele que, e principalmente para aquele que está ali à margem. Não vejo como era necessário uma reforma, precisava de uma reforma, só que não nesses termos. Acho que o legislador deveria ter tido um pouco mais de tato para fazer essa reforma. A gente vê isso e reflete isso no dia a dia. Né? Quem está ali na prática, na labuta, a gente percebe que realmente faz grande diferença. Então, gente, essa foi a nossa entrevista de hoje com a doutora Kemily Romão. Eu quero agradecer demais, né, por sua presença aqui em nossos estúdios. Eu espero que vocês tenham sanado todas as dúvidas de vocês. E se vocês ficaram com mais algumas dúvidas, pode colocar aqui abaixo nos comentários que a gente vai respondendo. Muito obrigada e até o nosso próximo Entrevistando.